quando são 20 horas, esse dia 11 de agosto de 2022, estamos entrando através das redes sociais, estamos no Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Humaitá, e também no meu Facebook, Juarez Cabral. Sempre uma alegria quando temos a oportunidade de trazer algo, conhecimento que adquirimos. Diz a palavra de Deus que nós devemos aprender uns com os outros. Embora o nosso maior professor e o nosso Salvador é Jesus, e também a palavra de Deus, que é o nosso guia, a nossa lâmpada, mas também aprendemos uns com os outros. Por isso, então, congregar, por isso o dever, podemos dizer assim, além de ser nós congregamos por amor a Deus, a Jesus também, mas também congregando nós aprendemos cada culto, cada oração, cada reunião que vamos, aprendemos uns com os outros. Diz a Bíblia que um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, e assim por diante. Então estamos entrando ao vivo, eu vou colocar meu óculos aqui para nós estar dando leitura, e já estamos aqui no meu celular, já temos 3 pessoas ao vivo. Eu quero ler a palavra de Deus. Você tem ao fundo aqui a bandeira de Israel, nessa viagem que fomos lá. Comprei uma recordação, uma lembrança da bandeira de Israel. Você está vendo aí ao fundo. E nós vamos ler uma palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o Egito, que foi o primeiro país que fomos. E eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou-o como seu filho. Vou ler agora Atos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Nós lemos já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, essas palavras aqui, quem falou foi Estevão, um dos diáconos, que antes dele ser martirizado, antes de ser apedrejado, Estevão fez um resumo, desde Abraão. Se você ler, você vai ler na palavra, você vai ver, no capítulo 7, Estevão faz um resumo, desde a chamada de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Aí ele entrou aqui então no assunto de Moisés. Esse assunto que nós queremos falar um pouco hoje. As pessoas que estão aí ao vivo, os que vão depois estar assistindo, vão estar assistindo também depois posterior. Você pode fazer perguntas, se porventura surgir alguma dúvida, você também pode fazer perguntas. E nós temos aqui 6 aqui no meu aqui, não sei. E você pode fazer perguntas também, comentários. Nós lemos aqui então, você ouviu, sobre Moisés. Que Moisés
foi um menino e ele se criou no Egito. E você sabe que nós tivemos alguns dias no Egito, na época de Moisés. Nesta época, o Egito, relembrando que o Egito é uma das civilizações mais antigas já existentes, uma das civilizações mais antigas, em torno de 4.000 anos antes de Cristo, se formou a civilização egípcia. Nessa época de Moisés, quando Moisés nasceu, diz a Bíblia que o povo já estava sendo escravizado. Você que estuda a Bíblia, você sabe que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito escravo, depois Deus lhe provou, e depois Deus lhe abençoou, sendo governador do Egito. E enquanto José foi governador do Egito, e o faraó foi amigo de José, diz a Bíblia que após a morte daquele faraó, veio outro faraó que não conhecia José, quer dizer, José já tinha também morrido, aquele faraó já tinha morrido, e diz a Bíblia que o povo de Israel começou a se multiplicar, cumprindo-se a promessa de Deus para Abraão. Deus disse para Abraão: multiplicarei grandemente a tua semente. Começou a se multiplicar, e Faraó começou a pensar assim: eles estão se multiplicando muito, nós corremos o risco deste povo nos dominar, eles vão ir para uma guerra, eles poderão começar uma guerra, eles estão se multiplicando, eles poderão nos dominar. Então o que eles fizeram? Diz a Bíblia que Faraó ele colocou uma ordem para as parteiras, isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, 3, uma ordem para as parteiras, para todos os meninos, era para matar os meninos, deixar viver os meninos. E aí, nessa história que entra Moisés. Quando Moisés nasceu, o Egito era um país politeísta, quer dizer, tinha vários deuses. Vou citar uns aqui: Deus Osíris, Horus, Ísis, Néftis, Anubis. Quer dizer, era um país, era um povo, melhor, era um povo politeísta, tinha vários deuses. E Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus verdadeiro. E é este povo que Deus estava chamando para ser um povo com um único Deus. Com um único Deus. E como nós falamos, tivemos alguns dias no Egito, você vai ver alguns vídeos. Nós temos aqui o Moel e a Malídia que estão nos ajudando nesse trabalho. Você vai ver alguns lugares que nós cruzamos. Nós cruzamos saindo de São Paulo, fomos para Dubai, 15 horas de voo. Atravessamos, saímos da América do Sul, e da nossa América do Sul, atravessando todo o Oceano Atlântico, atravessamos praticamente todo o continente africano. O Egito está já no noroeste do continente africano, já na divisa com o continente asiático, já na saída do continente asiático. E nessas nossas caminhadas que caminhamos por lá, nós fomos cruzando no Rio Nilo, que é um rio aonde Moisés, diz a Bíblia que a mãe de Moisés colocou Moisés numa arca de junco. Numa arca de junco. Quando nós estivemos agora esses dias no Museu do Cairo, eu creio que você vai ver, se você acompanhar, nos nossos vídeos que fizemos, ainda que nós vamos colocar resumido na mídia, você vai ver no Museu do Cairo existe um junco, melhor, uma arca de junco, quer dizer, uns bercinhos. Lá no Museu do Cairo ainda existem esses museus, esses bercinhos no Museu do Cairo. Então, voltando para Moisés aqui, Deus tinha um plano com Moisés, por isso Deus providenciou que a filha de Faraó adotasse a Moisés. E então, meus amigos, vamos aqui abrir um parênteses aqui, vamos parar um pouco aqui, já vamos voltar para onde nós estávamos meditando. Marileia, Sandra, Pedem oração.
Boa noite. Estamos na escuta aqui em Giruá, pedimos oração pela nossa família. A Sandra Ritter e o Fábio Ritter, nossos amigos, irmãos. Isolde Weber também. A mãe Isolde Weber, obrigado Noélio, lá de Novo Baixado. Tudo bem, senhor? Oi? Marilene. A Marilei, de Campo Novo. Eu parei um pouco aqui, depois vamos seguir aqui na palavra, só para dar uma atenção aqui para o pessoal. Nós temos 8 aqui, mas então a mãe Isolde, a Marilei, a Sandra Ritter e os outros que estão aqui, que ainda não escreveram, mas estão conosco. Voltando para o Egito, voltando para a palavra. Um pouquinho mais de perto o telefone. Um pouquinho mais de pé. Minha esposa está dizendo aqui para colocar um pouquinho mais de pé. Nós estamos com 2 celulares aqui, está na frente o Face da igreja. Só que tem um reflexo aqui desse celular que mas acho que vai ter que ser assim, ele me atrapalha um pouco a visão, mas tá bom igual. Por isso eu estou com óculos e o óculos me ajuda na minha visão também. Mas tá bom, desculpa o intervalo aqui, paramos com a palavra que nós estávamos. Lá no Egito, voltando para o Egito, voltando para a viagem do Egito. Nós estamos falando um pouco da Bíblia aqui e um pouco da viagem, intercalando aqui. Nós saímos daqui de São Paulo, chegamos a Dubai. De Dubai fizemos uma conexão, fomos então ao Cairo, que hoje atualmente é a capital do Egito. Naquela época de Moisés, Cairo não era a capital, não era a capital do Egito. Chegamos em Cairo ali, tá bom. Chegamos em Cairo. Não, tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Chegamos em Cairo, no aeroporto. Dali nós fomos visitar as pirâmides. Você sabe que as 3 maiores pirâmides, existem 123 pirâmides aproximadamente no Egito. As 3 maiores é a Quéops, a Kéfis e a Miquerinos, as 3 maiores. A maior tem 140 metros de altura. 140 metros de altura por 230 metros de base. 230 metros, são mais de 2 quarteirões. Quéops, Samuel. A Quéops é a maior. 140 metros de altura por 230 de base. E essas pirâmides, para relembrar, eu creio que muitos sabem, para relembrar, alguém não sabe, pode aprender. Cada pirâmide dessa era uma tumba de um faraó, somente para um faraó. Uma das pirâmides levou 20 anos para construir e mais 10 anos para revestir. A maioria dessas pirâmides, o revestimento já saiu, ficou aquelas... Mas era revestida. 20 anos para construir, colocar as pedras, mais 10 anos para revestir. Quer dizer, 30 anos. O faraó, ainda novo, ele mandou construir para quando ele chegasse na velhice, morresse, tivesse um lugar para colocar. 30 anos, milhares de pessoas trabalhando para simplesmente ser uma sepultura, ser uma tumba, melhor, de um faraó. Depois nós visitamos uma fábrica de papiro, que foi a palavra papel. Hoje nós temos o papel que é impresso, que o Gutenberg inventou a imprensa, a escrita, mas as primeiras inscrições foram em argila. Argila mole, e daí eles escreviam com algo pontiagudo. Depois, então, inventaram o papiro. Existe hoje ainda a fábrica lá no Egito, mais para didático. E nós conhecemos, então, a fábrica de papiro, onde a planta de papiro é uma planta de 3 quinas, um arbusto que dá assim, de 3 quinas. E as primeiras inscrições da Bíblia foram escritas no papiro. Depois nós visitamos, então, a casa, o local, aonde José, Maria e Jesus
a Maria, mãe de Jesus, Jesus nosso Salvador, eles foram morar. Quando eles escaparam de Herodes, que Herodes Herodes assassinou os meninos, porque ele queria então assassinar Jesus, que é o nosso Salvador. Nós visitamos o local onde Jesus morou com Maria, sua mãe, e também com José. Estivemos então num bairro cristão lá no Cairo, para nosso, lembrando, eu creio que muitos sabem, Egito hoje, maioria muçulmana, 90%, de 90% para mais, muçulmano, religião islâmica. A título de conhecimento, a religião islâmica é a religião que mais cresce no mundo, e menos de 10% no Egito, povo cristão. Nós visitamos um bairro cristão, um bairro copta, uma igreja na caverna, uma igreja que eles têm na caverna, e nós, depois que ficamos alguns dias ali no Cairo, nós saímos então rumo ao Monte Sinai. Eu estou fazendo esse resumo aqui porque ainda vamos chegar novamente na vida de Moisés. Saímos do Cairo depois de 3 dias, saímos do Cairo em direção ao Monte Sinai. Do Cairo até a região, o Monte Sinai é uma península com muitas montanhas. Quando nós saímos do Cairo até a região de Santa Catarina, que é a região da península, nós levamos 10 horas de ônibus. Paramos só para almoçar ao meio-dia. 10 horas de ônibus nós andamos para chegar na região de Santa Catarina, bastante longe. Você pode até pesquisar ali a distância, mas já dá para ter uma noção, agora eu não recordo bem quantos quilômetros. Mas dá para ter uma noção, 10 horas rodando de ônibus, no asfalto bom, tanto o Egito como Israel. Israel melhora ainda as rodovias, as rodovias de Israel, não existe um buraquinho, não existe não se acha um asfalto bom. Então nós chegamos e atravessamos, quando nós saímos do Cairo, nós atravessamos o canal do Suez. Existe um túnel que nós cruzamos por baixo do mar. O canal do Suez é uma ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. É um canal que foi feito pelo homem. É um canal também de transporte, de exportação. É um dos canais que mais transportam alimentos. Cruzamos esse canal do Suez e fomos então rumo ao Monte Sinai. Nesse Monte Sinai, nós tivemos o privilégio, como falamos, o Monte Sinai é uma cadeia de montes, são muitos montes. Andando, acompanhando essa cadeia de montes, nós andamos em torno de 2 horas de ônibus. Montes para a direita e montes para a esquerda. A região do Monte Sinai são montes de rochas vermelhadas, melhor corrigindo, que a gente em português rochas vermelhadas. Às vezes a gente ouve as pessoas falando aí de rochas vermelhadas, para a direita, para a esquerda. E nós tivemos o privilégio de subir no Monte Sinai, da parte baixa do Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, até o cume do monte, até a parte de cima do monte. Nós saímos às 1h30 da madrugada. Depois nós vamos falar com os irmãos que estão aqui, as pessoas que estão. Continuando. Nós saímos, começamos a caminhada melhor, aos pés do Monte Sinai. Passamos pela segurança, ali tem o controle. Saímos às 1h30 da madrugada, começamos a caminhar e chegamos às 4h05, exatamente no cume do monte. Ainda era escuro. Algumas pessoas levam 3 horas, 4 horas, nós levamos 2 horas.
melhor, 2 horas e 35 minutos. 2 horas e meia, 2 horas e 35 minutos, nós chegamos então ao cume do monte. E lá nós tivemos o prazer, o privilégio de também poder falar com Deus. Aqui diz a Bíblia que Deus disse para Moisés, subir ao monte. E lá no monte, diz a Bíblia que Deus disse para Moisés, preparai o povo, santificai, que eu quero falar com vocês. Então aqui nós vamos encerrar esse resumo aqui da viagem. Depois, na sequência, outros dias vamos falar depois indo para Taba, que é saindo já até o Taba, Egito, entrando para Eilat, que é Israel. Fizemos essa travessia terrestre, a fronteira de Egito para Israel, via terrestre, mas vai ficar para outro dia. Vamos concluir aqui no Monte Sinai, e concluindo aqui então na vida de Moisés. É isso que nós queremos concluir aqui. Nós fizemos aqui um resumo, aqui, eu creio que um pouco, quem sabe não ficou bem contento, mas para não ir muito longe essa nossa transmissão aqui. Lá no Monte Sinai, o que acontece aqui? Se você ler, nós lemos no livro de Atos, se você ler lá no livro do Êxodo, eu estava lendo hoje, relendo, já li várias vezes, você vai ver lá no livro do Êxodo a chamada de Moisés. Quando, nós já falamos antes, que o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito, e Faraó começou então a se preocupar, começou a assassinar os meninos. Ali nasceu Moisés foi escolhido e teve o livramento divino. Deus chamou Moisés, diz a Bíblia que Moisés, quando Deus chamou Moisés disse, eu sou pesado de língua. Moisés ele não se sentia capaz de ser o libertador do povo. O povo estava escravo no Egito. Nós falamos antes, você pode ler na história secular e você pode ver na Bíblia também. A palavra de Deus é real, é verdade. Você pode ver na Bíblia e você pode ler nas histórias seculares, histórias que tem. Egito, um povo politeísta, vários deuses. Mas Deus queria que Moisés tirasse o povo da escravidão do Egito, para levar para uma terra que Deus tinha prometido para Abraão e a sua descendência. Moisés achou pesado o cargo. Moisés disse, eu sou pesado de língua. Moisés não tinha uma oratória. Eu preciso falar isso. Moisés não tinha uma oratória de primeira, não era um orador, assim como eu também penso que eu não sou um orador, não tenho uma palavra assim, às vezes a gente fala, não tem uma oratória impecável, assim Moisés também ele não tinha, mas Deus chamou Moisés, ele não tinha uma oratória boa, mas ele tinha o melhor. Claro que é bom ter uma oratória boa, mas ele tinha o melhor, mais excelente, ele tinha comunhão com Deus. Aonde que ele achou essa comunhão? Aonde que ele conseguiu essa comunhão? Porventura foi no palácio? Para nós lembrar, a título de conhecimento, Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no palácio, porque ele era filho da filha de Faraó. Depois viveu 40 anos no deserto, na região do deserto do Sinai. Você pode ler no Êxodo. Depois Moisés viveu os restantes dos 40 anos da sua vida com o povo de Deus no deserto. Aonde Moisés encerrou seus dias? No Monte Nebo. Aonde fica atualmente o Monte Nebo? Pesquise, você vai ver. Estude a Bíblia e pesquise também. Monte Nebo hoje, atualmente, fica na Jordânia, em frente a Jericó, do lado de Israel, do outro lado do Jordão. Você vai ver que a Bíblia diz que Moisés ele avistou a terra prometida, de longe, no Monte Nebo, que era um lugar muito alto. De lá do Monte Nebo, diz a Bíblia que Moisés avistou a terra e ele não pôde entrar. Mas Deus colocou o povo dele para entrar para a terra. Então Moisés, recapitulando, Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas, e 40 anos depois, 40 anos que ele tirou o povo do Egito, 40 anos peregrinando no deserto, junto com o povo de Deus. O que acontece aqui para irmos para a conclusão, para depois nós ler aqui o comentário dos irmãos e agradecer aqui ao pessoal que estão nos prestigiando. O que acontece aqui, meus amigos?
Você conhece a história, Deus levantou Moisés, mesmo ele se achando pesado de língua, não tinha aquela... ele era, não falava muito bem, tinha dificuldade em falar, mas ele tinha comunhão com Deus, era o escolhido de Deus. Arão, seu irmão, lhe ajudou. Deus fez todos aqueles milagres. Deus mandou as pragas para o faraó, para mostrar o seu poder para o faraó, as 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, aí a instituição da primeira Páscoa. Deus abriu o mar vermelho. Nós tivemos o privilégio de colocar esses pés aqui. Quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que somos melhores que outros, não é que não. Mas nós estamos dizendo, testemunhando que tivemos o prazer de colocar esses pés aqui, que estão aqui, ó, no Mar Vermelho. E eu coloquei a água no rosto, lá na região de Taba, ainda no Egito. Ficamos 2 dias hospedados ali. Eu coloquei a água no rosto e muito salgado. Quase ardeu o rosto, ardeu meus olhos, porque a água do Mar Vermelho é bastante salgada. Claro, o Mar Morto, então, nem se fala. O mar já está dizendo que é morto, a maioria é salgado, mas o Mar Vermelho é bastante salgado. Tive o prazer de colocar os pés no Mar Vermelho. E diz a Bíblia que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Aí, então, todos esses milagres... E o que nos chama a atenção, meus amigos, que diz a Bíblia que quando Moisés e o povo viram esses milagres, tanto as pragas do Egito, como o Mar Vermelho se abrindo, depois do Mar Vermelho se abrir e depois se fechar e matar os inimigos, Deus permitiu que o mar fechasse e matasse os inimigos. Diz a Bíblia que eles entraram então para o deserto e cruzaram num lugar chamado Mara. Também cruzamos por esse lugar. Irmão Elias está conosco. Irmão Elias. Obrigado, Moel. Obrigado, irmão Elias. Irmão Elias é malisiano, né? Deus abençoe o irmão Elias, malisiano, toda a família. Quando nós saímos do Cairo, atravessamos, nós falamos antes, o canal do Suez. Quer dizer, atravessamos o Mar Vermelho, ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Após o canal do Suez vem um lugar chamado Mara. Este lugar nós cruzamos também. Hoje, é claro, asfaltadinho, já falei, asfalto bonitinho. Naquela época, é claro que não existia. O povo a pé. Cruzaram por um lugar chamado Mara. Diz a Bíblia que as águas eram amargas, até porque a palavra Mara vem de amargo. Diz a Bíblia que o povo já começou a murmurar. Melhor eu ter ficado no Egito, pelo menos nós tínhamos que comer lá, nós tínhamos que beber lá. Agora vamos aqui. Diz a Bíblia que Deus mudou as águas, transformou de águas amargas para águas doces. Cruzamos por esse lugar chamado Mara. E uma coisa que nos chama a atenção, meus amigos, que a Bíblia fala... A Bíblia, quando nós lemos a palavra da Bíblia, fala de lugares específicos. Eu estava lendo aqui, para você ver que a palavra de Deus é confiável. Diz a Bíblia aqui, um exemplo, vamos citar um exemplo aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 1, você vê aqui, ó, diz a Bíblia, partiram de Elim toda a congregação de Israel e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Por que eu li isso aqui, irmãos? Para você ver que as escrituras, a história real do povo de Deus não é um conto de fada. Um conto de fada não tem local. Um conto de fada pode até falar no local, mas depois historicamente não se vê falar daquele local. O povo de Deus, por onde passou, por onde eles passaram, existe até hoje os locais. Alguns locais foram transformados pelo homem, mas o deserto do Sinai está lá, Mara está lá, o Mar Vermelho está lá, o deserto de Sim está lá, o deserto outros nomes de deserto aqui, onde eles passaram, está registrado na Bíblia e está até hoje lá.
Então, meus amigos, o que nós queremos concluir, nós lemos, já era para ter concluído, né? Nós lemos em Atos Apóstolos ali, Atos dos Apóstolos, que Deus chamou Moisés, tirou da escravidão do Egito. E quando o povo passava por dificuldade, diz a Bíblia que em seu coração, nós lemos antes em Atos Apóstolos, em seu coração se voltaram ao Egito. Eu tenho a responsabilidade de falar com as pessoas hoje que estão, hoje, outro dia que vão. Nós temos a responsabilidade de falar isso, trazendo para os dias atuais. Deus tirou um povo da escravidão, quer dizer, aqueles que se converteram, saíram da escravidão do pecado. O pecado é uma escravidão. Mas Deus tirou o povo, que é a igreja hoje, a igreja lavada com o sangue de Jesus, Deus tirou da escravidão. Nós saímos da escravidão, mas nós não podemos ter no nosso coração, quando estiver passando por dificuldade ou por provações, nós não podemos querer voltar ao Egito. Diz a Bíblia que o povo de Israel, quando passava por dificuldade, em seu coração voltavam para o Egito. O que é isso? Eles não estavam mais no Egito, eles tinham saído, não tinha como voltar mais. Mas o seu coração, quer dizer, a sua vontade, o seu desejo era voltar para o Egito. Agora eu pergunto para você, diante das críticas, por você ser um cristão verdadeiro, autêntico, um crente em Jesus Cristo, hoje alguém acha que é vergonhoso falar crente em Jesus. É a melhor coisa que tem nós falarmos, somos crentes em Jesus Cristo, cremos na palavra, cremos em Jesus ressuscitado, cremos na volta de Jesus. Se você for perseguido, rejeitado, ou qualquer outra coisa, por você ser um crente em Jesus Cristo, quando você passa por alguma dificuldade, nós nunca podemos, em nosso coração, querer voltar para o Egito, quer dizer, pensar que lá no Egito, lá na escravidão, lá no pecado é melhor. Não. Nunca vai ser melhor. O Egito nunca vai ser melhor. Agora estamos falando aqui, você está entendendo. Não é o país em si. O irmão Hélio Teves e a irmã Pierina também estão assistindo lá no plantão do hospital. Lá no plantão do hospital. Mas não estão, bom, todos vamos ver com eles ali. Irmão Hélio, irmã Pierina, irmão Hélio também, que é um obreiro da Casa do Senhor, também como Elias, já mencionamos, são obreiros da Casa do Senhor aqui nesse lugar, estão no plantão do hospital assistindo. É assim, né? Isso, é o que precisa. O Gilmar está em Porto Soberbo. Sim, irmão Gilmar, de Porto Soberbo, receba nossa saudação também. Vamos concluir a palavra de Deus então. Eu creio que ficou um pouco longo aqui. Nós estamos falando então que nós, pelo menos eu estou falando por mim, você que saiu da escravidão do Egito. O Egito hoje simboliza então a escravidão do pecado. Você saiu, se você está no Egito ainda, você precisa sair do Egito, da escravidão do pecado, e ir para Jesus. Quando nós saímos da escravidão, nós não podemos ter vontade e saudade do Egito, quer dizer, não podemos ter saudade e vontade de voltar para o pecado, e sim olhar sempre para Jesus. Amém, meus irmãos? Fizemos essa breve, misturamos aqui um pouco com a palavra, com um pouco da nossa viagem. Não sei se ficou bom. Só lembrando o pessoal então, que vai ser colocado os vídeos da sua viagem. Sim, muito obrigado, Moel está tentando lembrar. Nós estamos fazendo com o Moel, a Lídia, estamos fazendo o Moel Erno. Aqui nós temos dois Erno, né? Moel Teves e o Moel Erno. Erno. E nós estamos fazendo uma seleção, um resumo dos vídeos, e vamos então após colocar um pouco nessa semana, um pouco na outra, vai umas quantas edições. Um resumo, desde a saída daqui até para aqueles que têm interesse de acompanhar das nossas viagens. Vamos fazer um resumo, então, começando, claro, pelo Egito, e algumas 2 edições no Egito, e umas 3, eu penso que vai ser em Israel. Israel é mais longo, e a região da Galileia, a região de Mar Morto, a região de Jerusalém. Resumo assim. Tá bom? Vamos ler aqui então. Vamos ler aqui. Bom Gilmar Fernandes Vieira está acompanhando aqui na cidade de Porto Soberbo. A minha esposa já comentou.
Deus abençoe o irmão Gilmar, a irmã Ed Miller, o irmão Nicanor, lá da Independência, amigos nossos, obreiros. A irmã Ed diz assim: maravilha de Deus este lugar. Deus abençoe a irmã Ed, irmão Nicanor, obrigado. A irmã Gilda Araújo, ela diz que maravilha. A irmã Lídia, ela diz glória a Deus. A irmã Lídia está junto aqui com o irmão Hélio, estão aqui na nossa casa. Ela diz glória a Deus. Como aqui? Sim. Márcia Mireles. Uma Márcia. Mireles está sentindo também. Da onde? Não diz. Não diz. Uma Márcia Meireles, né? Irmã Maristela Moreira Hermes, de São Valério do Sul. Sim, obrigado. Uma Maristela, irmão Alfredo, são obreiros, pastores locais ali em São Valério do Sul, Igreja Assembleia de Deus também. Carine. Irmã Karine? Irmã Karine, irmão Elton, um abração para vocês também. Daniel Ribeiro. Irmão Daniel Ribeiro, aqui do Maitá também. Irmão Daniel Ribeiro, tem mais aí? Márcio Cabral. Irmão Márcio, nosso filho. É um prazer também estar conosco. Tem mais alguém aí, irmão? Não? Nós estamos então, como falamos aí ao vivo no Face da igreja. Beatriz Matias também está. E também no meu aqui. A minha esposa, que é a irmã Nedir Cabral, também está compartilhando. A irmã Beatriz, que é do Maitá também, a irmã Beatriz, o irmão Matias, o irmão Neri. Um abração para vocês também. Todos esses irmãos que estamos comentando, amigos, não somente da igreja que pertencemos, mas nós fizemos esse trabalho aqui para todos serem abençoados. Sandro Cornélio também está. Sandro Cornélio. Sandro Cornélio, eu creio que seja lá de Novo Machado. Eu creio que é, né? É a região ali, é mano da irmã Sara, se eu não estou equivocado, irmã Sara Cornélio. Aqui no meu Face tem 10 aqui, eu estou procurando ver se tem mais comentário. Nós vamos então agradecer a Deus pela participação dos irmãos. Você está vendo aqui no fundo, aqui está a bandeira de Israel, que está eu. E aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, tem uma foto aqui, para quem está no meu celular, aqui tem uma foto aqui, ó, do nosso casamento. No mês que vem agora vai fazer 30 anos. Vai ser 25? Oi? Esse aí que está aí, 25, né? Tá, sim, a foto é de 25 anos, mas nós vamos fazer 30 anos de casados, graças a Deus, dia 11 de setembro. Então, só mesmo. Deus abençoe a todos, então. E como já falou no Hélio, na sequência vamos colocar uns videozinhos ali, do resumo, uma parte da viagem. Deus abençoe a todos, então. Até semana que vem, se Deus quiser. Mãe, eu creio que é isso aí. Vamos encerrar, então. Vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, em nome do seu Filho Jesus, Glória a ti, Senhor. quero te dar graça, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua palavra, que é fiel e verdadeira. Quero te pedir, Senhor, em favor de todos que estão participando, aqueles que compartilharam, escreveram, e aqueles também que não se manifestaram, mas estão assistindo. O Senhor conhece cada um em particular. Viemos te pedir, assim como o Senhor falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e tantos outros mais. Viemos te pedir humildemente em nome do seu Filho Jesus. Oramos em favor também desta cidade de Humaitá, em favor do estado do Rio Grande do Sul, do nosso país, o Brasil. Oramos pelas autoridades, diz a tua palavra que devemos orar pelas autoridades civis, eclesiásticas. Oramos também pelas pessoas que precisam de uma ajuda, de um milagre divino. O Senhor é o mesmo que abriu o mar, o Senhor é o mesmo que tirou o povo do Egito, da escravidão. Quem sabe alguém que está no Egito ainda, falando no sentido espiritual. O Senhor é poderoso para trazer, para libertar. Nós oramos e pedimos que o Senhor venha dar vitória, em o nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Se porventura não citamos o nome de alguém aí, não foi por... Deus abençoe a todos então, em nome de Jesus.
Amém.